Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País, diretamente da Suíça. E hoje eu queria responder a pergunta aí de um inscrito, né? Aliás, uma sugestão sobre qual o melhor custo-benefício dos locais para se viver na Suíça, tá? Bom, existem várias coisas diferentes aí para levar em consideração, muitas variantes ou variáveis, como vocês quiserem chamar, tá? Não é muito diferente do Brasil, tá, pessoal? Com relação às localizações. Por exemplo, como eu sempre, né, digo em todos os vídeos, eu nasci em São Paulo, capital. Então eu sempre me baseio por São Paulo, né? Obviamente sempre na minha experiência. São Paulo, capital, é uma das maiores metrópoles do planeta. E você tem acesso a tudo, né? Muito facilmente. Você tem transporte público, embora seja um pouco precário aí, ou muito, né? Dependendo do bairro que você estiver. Existe transporte público, né? A cada 5 minutos você pega um ônibus para qualquer lugar, tem um metrô, enfim. Tem táxi, tem Uber. Ah, Agora, se você mora no interior de São Paulo, por exemplo, numa cidade pequena, já o transporte começa a diminuir, as opções de transporte público começam a diminuir. Então não vai ter tantas linhas de ônibus, né? Não vão ter tantas. Uber já começa a ter menos, táxi, e às vezes o táxi é um pouco mais caro, enfim, tá? Começa a ficar um pouco mais precário a locomoção. Aí você precisa de ter um carro, uma moto para se locomover melhor, porque daí a locomoção é mais por meio das estradas, enfim. Aqui, pessoal, não é muito diferente disso. Se você for para uma cidade grande, né, por exemplo, que nem aqui no Cantão Francês, né, eu tenho que falar sobre o Cantão Francês porque eu vivo no Cantão Francês. Eu estou no Cantão de Vaud. Então, se você, por exemplo, viver aqui no Cantão Francês e você morar em Lausanne ou Genebra, então fica muito mais fácil você se locomover. Tem transporte público para todo canto. Tem trem, tem metrô, tem ônibus, né? Em Genebra tem o tram também, que é o bonde. Então você tem uma gama muito maior, né, de opções aí para se locomover. Aí de repente você não precisa nem de um carro, porque você consegue se locomover muito facilmente. Por exemplo, aqui eu estou na Praça do Marché, é, em Vevey, na cidade de Vevey. É uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena que tem bastante coisa. Nessa praça, por exemplo, hoje é sábado, então o pessoal faz que nem uma feira, não dá para mostrar muito bem, porque dentro do carro é meio complicado, mas dá para ver aí que parece um estacionamento bem grande, tem bastante carros, né? Porque de sábado fica cheio isso aqui, porque o pessoal faz umas barracas ali e o pessoal compra, né? Eles fazem algumas comidas típicas, tem umas mini pizzas ali e tal. É como se fosse uma feira mesmo, só que mais de comidas, assim, não de frutas e verduras, mas de comidas, assim, né? Pequenas porções, fast food, vamos dizer assim, tá? Então, voltando, é complicado porque depende muito dessa questão do transporte, por exemplo, tá? Então, se você for para uma cidade pequena, uma cidade menor, às vezes o custo do aluguel é mais em conta, tá? Você vai pagar um aluguel bem mais barato. Se você for morar num grande centro aqui, por exemplo, vai em Vevey mesmo, que é uma cidade na borda do Lac Léman, tem pontos turísticos aqui, tem tudo aqui dentro, você já vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Em compensação, tem mais transporte público. Se você estiver mais afastado, você vai pagar mais barato no aluguel, mas não tem tanto transporte público, não tem tanta opção de mercado, de comércio, né? Então, tudo você vai ter que fazer de carro, você vai precisar de um carro, tá? Então, assim, uma coisa meio que supre a outra, digamos assim. Quando você mora um pouco mais afastado de um centro, você economiza no aluguel, mas você tem que gastar mais na questão de ter um carro, pagar um estacionamento, né, uma vaga de garagem para o carro, e gastar gasolina para se locomover. E aqui, se você mora num centrinho assim, por exemplo, igual de Vevey, ou se você for para uma cidade maior, que nem eu disse, Lausanne, ou Genebra, que é bem grande, você nem precisa de carro, você consegue se locomover só com transporte público mesmo. É,
E só que aí que tá, todo mundo quer ficar perto de uma localização dessa e acaba pagando um aluguel mais caro, tá? É, tem a questão também da segurança. A Suíça não é um país livre de, vamos dizer assim, entre aspas, de violência, tá? Violência direta, eu já disse isso em um vídeo, é, é quase nula, que quase não existe, tá? Mas existe alguns pequenos furtos, né? Às vezes a pessoa pode abrir às vezes sei lá, tem delinquente aqui que pode abrir o seu carro para roubar alguma coisa, alguma bolsa, alguma mochila, algum celular dentro do carro. Se você deixar sua mochila bobeando em algum lugar, assim, alguém pode pegar, né? Então, assim, bicicleta, às vezes o pessoal prende muito bicicleta na rua, tá? É normal. Mas assim, acontece, vira e mexe, acontece em roubarem bicicleta. Eles não roubam as bicicletas que não valem nada aqui, né? Mas a bicicleta que tem algum valor aqui, acontece roubar sim, tá? Então assim, se você vai para Genebra, você já começa a ter um pouco mais de problemas com isso. A gente já ouviu falar de arrombamento, de apartamento. Agora, assalto direto assim, eu nunca ouvi falar, pelo menos, tá? No tempo que eu tô aqui, nunca ninguém me relatou uma situação dessa, tá? Mas assim, furtos, sim, bastante. Então, se você vai morar no interior, quase isso não existe, tá? Então é muito parecido com o Brasil, só que em proporções diferentes, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar que a Suíça é um país muito pequeno, tá? O Brasil é um país imenso, a Europa inteira cabe dentro do Brasil, né? O tamanho, para vocês terem uma ideia, o tamanho da Suíça, ela é mais ou menos o tamanho do Espírito Santo, né? E a população de toda a Suíça, de todo o país, está próxima da população da capital de São Paulo, né? Então, tem mais ou menos aqui, o São Paulo tem mais ou menos 12 milhões, aqui deve estar em torno de 10 milhões, 9 milhões, alguma coisa assim, tá? Então, assim, é um país bem pequeno. Então, assim, tudo tem que ser proporcional, tá? Aí outra coisa, a questão, né, que a pessoa falou, mas o que vale a pena, né? Então, tem a questão do tempo também. Por exemplo, se você e a busca de emprego. Se você morar muito no interiorzinho, pode ser que você nem consiga emprego, porque as empresas elas fazem questão que as pessoas morem perto das empresas, porque nenhum empregador quer que você chegue atrasado todos os dias, né? E aqui eles são muito rigorosos com isso, com o negócio de atraso, tá? De pontualidade. Eles são bem rigorosos. Bom, os suíços são conhecidos como serem muito pontuais, né? É, e isso aí o empregador não vai querer que você chegue atrasado. Então ele vai exigir que você more perto da empresa. E se você morar muito afastado, começa a diminuir as possibilidades de você conseguir um emprego. Então, quanto mais próximo possível você tiver de um grande centro, melhor. Tá? Você não precisa morar no centrão. Por exemplo, voltando para quem mora em São Paulo, quem mora no centro é uma coisa meio. Até meio esdrúxulo, né? Falar nesse sentido, mas assim. Aqui o centro das cidades são bem procurados para moradia. Para quem mora em São Paulo capital, já não é bem assim, né? Ninguém quer morar no centro de São Paulo porque sabe que é um lixão lá, né? O centro de São Paulo, o centro velho de São Paulo é horrível, né? Os apartamentos são horríveis, tal. Assim, eu não tô falando todos, tá, pessoal? Na maioria dos casos aí, os prédios antigos, agora tem muito prédio novo no centro de São Paulo, né? Mas os prédios antigos são horríveis. E aqui todo mundo quer morar, né, no centro, exatamente por essas facilidades, estar perto de tudo e tudo mais. Aqui também existem muitos prédios antigos. Então, como eu faço delivery, então eu entro em muitos prédios aqui. Então, tem os prédios mais novos, aí tem elevador bonitinho e tal. Os prédios antigos aqui, alguns não têm elevadores, escada de madeira, assim, dá até medo, parece casa mal assombrada, assim, é um negócio bem esquisito. Mas assim, lógico, eu entendo que existem prédios aqui que têm mais de 100 anos, talvez 200 anos, né? A Suíça é um país muito antigo, né? Bom, o que mais? Eu falei de transporte, a questão também de facilidade para comprar comida ou ter acesso a restaurantes, entretenimento, essas coisas. Se você mora muito no interiorzinho, para quem está acompanhando o canal aí, se você pegar nos primeiros vídeos, eu filmava bem numa cidade de interior. Não era tão afastado, tá, pessoal? Eu estava bem próximo de Montreux, mas se vocês repararem no fundo, assim, dos vídeos que eu fiz, nos primeiros,
eu estava lá numa cidadezinha de campo, de agricultura, né? Então, assim, o acesso já a algumas coisas já começa a ficar um pouco complicado. Se você não tem carro, você não tem moto, para acessar um restaurante, um supermercado, um pouquinho complicado. Imagina você ter que pegar um ônibus que de repente passa em 1 hora, né? Embora ele seja pontual, ele demora 1 hora para passar, porque a demanda é pequena, não vai ter ônibus em 5 minutos. Então vai demorar 1 hora para passar um ônibus, aí você pegar esse ônibus e ir até um supermercado, encher as sacolas ou um carrinho, depois pegar outro ônibus para voltar, é complicado. Sendo que se você mora perto de um centro, né, que tem acesso a lojas, a comércios, fica muito mais fácil você se locomover, você ter acesso a comida, restaurante, sei lá, bar, danceteria, algum parque, entendeu? No interior não vai ter muito parque, vai ter estrada e plantação, entendeu? Não vai ter acesso a muita coisa. Talvez tenha alguns mirantes, alguns lugares mais altos, assim, na montanha, que tem uma vista bacana, mas assim, só isso, né? Normalmente eles começam a estruturar, eles se estruturam mais as cidades maiores, né? Onde tem mais gente, onde tem mais arrecadação, né? Então tudo isso aí não deixa de ser uma variante, tá? E tem a questão do gosto pessoal, tá? Assim, tem gente que gosta de um lugar mais calmo, tem gente que gosta de um lugar mais agitado. Tem gente que gosta de passear olhando lojas e fazendo compras. Tem gente que quer sossego e gosta só de ouvir o passarinho piar, né? Não quer ver ninguém, não quer ver nada. Então, assim, vai muito do gosto pessoal aí, né? É, então, acho que tudo isso, pessoal, tem que levar em consideração. Então, custo-benefício é uma coisa bem difícil de dizer, porque existem todas essas questões também. Por exemplo, no centro urbano vai ter um pouquinho mais de barulho, né? Às vezes pode ter algum bar ou restaurante que de repente tem música ao vivo, ou algum músico de rua que para no meio da rua e começa a tocar, ou sei lá, alguma moto passar meio barulhenta, que às vezes aparece aqui, não é igual no Brasil, que tem, né, um monte de moto barulhenta, carro barulhento, mas às vezes aparece aqui um outro doido aí que passa com uma moto barulhenta. Já no interior isso é difícil, mas por exemplo, no interior pode não ter uma moto barulhenta, mas como normalmente tem plantações, esse tipo de coisa, pode ter trator, né, que passa todo dia na frente da sua casa. Isso acontece. Às vezes passa um trator que é muito barulhento, o caminhão, né, que está carregando as plantações e tudo mais, pode acontecer e ficar passando na frente de onde você mora. Às vezes você quer sossego e não tem tanto sossego assim. Então tem todas essas questões que tem que levar em consideração, tá? Se você quiser morar na Suíça, na Itália ou qualquer outro país da Europa, essas situações não são tão diferentes do Brasil. Então você tem que levar em consideração. Eu vou morar no interior, vai ser mais difícil arrumar emprego. Que área que eu vou trabalhar? Onde que eu vou trabalhar? Quais são as opções? O que eu já consigo fazer? Por exemplo, fazer delivery no interior não rola, não existe isso aqui. Lembrando sempre que as cidades da Suíça são pequenas em comparação a São Paulo capital e muitas cidades do Brasil, né? Que a gente fala que 20 mil habitantes, 30 mil habitantes é uma cidade minúscula no Brasil. Aqui 20 mil habitantes é uma cidade já bem grandinha na Suíça, é considerado bem grande já, tá? Aqui tem cidades que tem 100 habitantes, que tem 80 habitantes, para vocês terem ideia. Parecem vilarejos, assim, são muito pequenos. Então a proporção é bem diferente, tá, pessoal? Então tem que levar em consideração isso quando eu vou morar na Suíça, que lugar que eu vou morar? Eu vou morar na Itália, qual lugar que eu vou morar? Ou em Portugal? Então tem que levar em consideração tudo isso. Ficou afastado do grande centro, mais difícil arrumar emprego, né? Mais difícil o transporte público. É, Ficou no grande centro, tá mais sujeito à violência, digamos assim, vai. É, Menos sossego, mas tem acesso ao transporte público. Então tem que levar. O aluguel é um pouco mais caro, então tem que levar tudo isso em consideração e colocar na balança. Tá bom, pessoal? Queria só esclarecer um pouquinho aí para de repente abrir um pouco a cabeça de quem está com dúvida. E para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos e dá um like, compartilha com seus amigos esse vídeo e deixe nos comentários aí sua dúvida, sua sugestão de vídeo e a gente vai conversando por aí.
Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.